Olá, eu me chamo Luiz Gustavo Nery de Oliveira, sou aluno do IFTM Campus Paracatu. O título do meu projeto é Matilde de Canossa, Reflexões Historiográficas sobre a Senhora da Toscana, século XI. Minha orientadora foi a professora Magda Rita Ribeiro de Almeida Duarte. Introdução. Matilde de Canossa, 1046 a 1115, foi uma poderosa senhora da região da Toscana, herdeira e, portanto, integrante da aristocracia do norte da Península Itálica, proprietária de um vasto patrimônio naquela região. Ela é considerada, até os dias atuais, como uma grande personagem quando se trata das relações políticas no século XI. A tradição historiográfica costuma inseri-la na disputa entre o papado e o império, conhecidos como querela das investiduras, que foi um movimento no qual a igreja protestava a nomeação de bispos e papas pelo imperador. E muitas vezes afasta dela o grande poder que ela exercia na vasta região da Toscana, território de sua família. O castelo de Canossa, de propriedade de Matilde, teria sido lugar onde se encontraram o Papa Gregório VII e o imperador romano-germânico Henrique IV. Para solucionar o conflito, Canossa teria sido onde o rei se colocará em veste penitente em busca do perdão papal. Esse conflito foi um dos mais famosos episódios entre o Papa Gregório VII e o imperador romano-germânico Henrique IV, primo da condessa Matilde de Canossa. A tradição historiográfica, de modo geral, lembra este acontecimento como uma das mais dramáticas cenas de toda a história medieval. Para os estudiosos, a figura mediadora de Matilde teria sido de significativa importância para a resolução desse conflito. Aqui está o problema do meu projeto. Com os avanços nas leituras da documentação e as novas possibilidades interpretativas, como a historiografia tem consolidado a história de Matilde de Canossa? Pela exclusiva posição de mediadora nas conflituosas relações entre o Império e o Papado, ou como a poderosa senhora da região da Toscana, como liderança política regional? Materiais e métodos. Para atingir os objetivos propostos, realizamos uma análise comparativa da historiografia relacionada à história de Matilde de Canossa, que muitas das vezes é vista como uma exceção num período em que o feminino teria sido legado ao espaço doméstico, o anonimato, a invisibilidade e nas situações mais favoráveis. O papel de instrumento diplomático em acordos matrimoniais, uma perspectiva bem misógina de uma história escrita por homens. Resultados e discussão. Observou-se que a história que se consolidou sobre a condessa Matilde de Canossa ainda está muito ligada à tradição historiográfica, que traz os aspectos misóginos das narrativas masculinas do medievo. No entanto, realizaram-se leituras em que outras interpretações vêm ganhando espaço nos meios acadêmicos, em especial enfatizando sua figura como uma grande senhora e liderança política na região, em que dominava com os títulos nobiliárquicos da condessa, marquesa e margravina. Percebeu-se ainda que estudos mais atuais revelam que sua condição feminina não diminuía o seu poder e na relação com o papado. Por exemplo, ela era vista como um príncipe medieval, independente do seu gênero. Esperava-se dela o cumprimento de um papel social e político que cabia aos príncipes, a manutenção da ordem na esfera pública. Essa perspectiva foi destacada em artigo do medievalista Leandro Musti. Conclusões. A figura de Matilde da Toscana e a maneira como os novos estudos a têm mostrado abrem possibilidades de investigações sobre outras poderosas mulheres medievais. A condessa cresceu preparada para liderar seus próprios exércitos. Portanto, desde pequena, Matilde ela estava destinada a ser a única herdeira e ela recebeu esse treinamento.
Mas as mulheres não tinham direitos iguais. Elas se diferenciavam pela sua condição social. A Europa Ocidental se constituía num grande mosaico de diversidades. Mulheres pobres tinham menos direitos que as aristocratas, assim como ocorria com os homens. Nobres gozavam de autonomia, a qual não alcançava servos, como apontou Nascimento, 1997. As investigações históricas sobre as mulheres revelam essas diferenças. O gênero não impedia que as mulheres, como Matilde da Toscana, abadesas de muitos monastérios espalhados pela Europa. Diversas senhoras, com uma situação social e econômica abastada, gozassem de prestígio, administrassem e desfrutassem do seu patrimônio. Aqui estão algumas referências bibliográficas, não coube todas aqui no slide, porém no relatório final eu anexei todas. Agradecimentos. Agradeço a orientação da professora Magda Rita Duarte, ao IFTM, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e ao CNPq pelo fomento da pesquisa. Todo o apoio foi muito importante para a realização deste projeto. Obrigado pela atenção.